que podem representar risco para a sua saúde, e por aí vai. Então, é muito engraçado essa história de que eu quero uma casa no campo, dita por pessoas urbanas que comem em restaurante fora, pedem pizza pelo iFood, e se projetam que eu não aguento mais isso aqui, eu vou embora para Passaga, né? Lá eu sou amigo do rei. Todo mundo tem a sua passada, e as pessoas vão envelhecendo, não me venha botar pedras nos meus sonhos. Eu falo, então tá, eu dou uma força. Quem sabe eu vou até lá visitar. Que outra coisa que as pessoas não fazem é ir muito longe, a não ser que elas tenham tido férias. Do contrário, essa vida idílica, essa vida de paraíso e sonhado, ela é inacessível. Ela é sempre longe, distante, com estradas de terra e por aí vai. Mas eu também fiquei arrepiado. Vou voltar ao H finalmente, depois dessa introdução muito longa, né? Introdução lógica foi boa. Essa introdução longa, você tem que entender o que é o H. O H, como eu falei, é o homem ini. O H, ele sofre basicamente com a necessidade de sucrescimento vegetativo, quando você está falando de um grupo. Se esse grupo morrem mais pessoas do que nascem, essa população colhe. Se você está casado, se separa, e não casa logo em seguida, é engraçado, teve pessoas não casaram, separam, depois já volta a casar. Por quê? É muito difícil viver sozinho, volta a insistir. Você entende que essa necessidade de conviver, pelo menos com o outro é muito forte no ser humano. Então você, mesmo no núcleo familiar, você precisa de 2 pessoas para ter um pouquinho de felicidade. E às vezes o relacionamento é horrível, tem mais problemas e discussões, mas tá sozinho no mundo é triste, é difícil. Você vai, nem que se você tenha um cachorro, um animal de estimação que não seja um réptil ou uma coisa assim, que sempre fica muito distante da sua interação, entendeu? Mas você tem que ter alguma coisa para interagir, senão você não consegue suportar a angústia da vida, da existência. Mas em grupos, em comunidades, em cidades, em estados, países que são uma criação ficcional de fronteiras, mas ali você fala que todo mundo que está dentro daquelas fronteiras pertence àquele país, você cria o cidadão, o patriota, porque a gente já tem um pouquinho de humor e de ideologia, né? Ele, além de cidadão, ele é patriota. Ele é mais cidadão do que por você. A grande colocação que a gente vê hoje nas religiões evangélicas é que ele não está só buscando a Deus, ele está querendo ter um status de superioridade em relação ao outro que não é tão religioso ou é tão participante da igreja quanto ele é. A mesma coisa quando você fala de país ou de pátria. Ele é patriota, ele é mais brasileiro do que você. É o que está por trás desse título que eles ficam colocando. Tanto é que ele bota a camisa verde e amarela para mostrar isso e sair com essa propaganda falando, e aí, você está vestido de preto? Se tiver vestido com a camiseta vermelha, então é o fim do mundo. Apesar que o vermelho é uma excelente cor para atrair as pessoas numa festa, e você conseguir ter um relacionamento, mesmo que fortil. O vermelho é uma boa cor para isso. Mas a conotação do vermelho é a cor do mal. E ele não. Ele está ali com verde e amarelo representando tudo que tem de bom dentro dessa ficção chamada país, ou Brasil. E depois você pode aumentando essa fonte, fazer uniões aduaneiras, você pode fazer mercado comum, pode fazer grupos de países que se defendam mutuamente ou que tenham interesses econômicos, BRICS, OTAN. Você vai e se faz acordos com outros países e começa a criar regras, porque todas as duas nações, os dois países, se beneficiem desse acordo. Você está aumentando essa população quando se trata daquela matéria. Por isso que os acordos são vantajosos. Se você não tem um acordo vantajoso, você não vai fazer. Então, você está pensando sempre em aumentar as suas fontes, as suas energias disponíveis.
com aquelas velhas colocações liberais de que você é melhor para fazer sapatos, eu sou melhor para fazer camisas, entendeu? Então, você se especializa em sapatos e eu em camisa, depois a gente troca. Por quê? Porque eu preciso do conhecimento humano, né, da IH, para que a minha produtividade aumente, então eu vou produzir mais porque eu ganhei experiência, know-how, prática, e você vai produzir mais sapatos. No final, a gente aumentou a produção e é bom para todo mundo, mas é importante você entender que tem couro para tudo isso, tem plástico para tudo isso, porque senão você melhora a sua produtividade, mas se você não tiver produtos para entregar do outro lado, aquilo não funciona. A inteligência humana, ela tem uma necessidade diária de ser abastecida com biomassa. Então, você precisa fugir das intempéries, você precisa comer, beber e excretar. Senão a inteligência biológica não funciona. Por isso você, às vezes, dentro de um acordo, um país, uma pátria dessa, entra fornecendo produtos básicos. E isso é bom, porque o cara fala assim, olha, eu vou te fornecer produtos industrializados, mas você me passa para cá todos os produtos básicos. E aí, como você não desenvolveu esse know-how, você cria uma dependência. E nesse processo de independência, você depois perde a força, a correlação de força. Mesmo porque quem desenvolve mais inteligência, seja artificial ou humana, normalmente vai para o mundo militar. E lá ele ganha de você com a violência e com a força. Então vamos lá para o H. O H, o tempo inteiro, ele precisa ter uma noção de que consumo não é infinito, que a energia não é infinita. E se dentro da sua concepção for infinita, você vai precisar de muito mais energia do que aquele padrão que nós estamos chegando hoje aos esgotamentos desse ciclo. E por isso você vai criar um problema de dificuldade de interrelacionamento dessa população. O conflito distributivo vai aumentar. Então, o tempo todo, essa solução, a tecnologia vai resolver. Mas a tecnologia resolve, mas se desentrega. E aí você vai receber como? Você sempre se coloca como um cara da elite. Está com 50 milhões aplicado, entendeu? Um Bitcoin, montação, engenheiros ali em renminbi, em euro, em libra, em dólar, até em real. Engenheiro aplicado no Tesouro Direto, você está bem. Então, realmente, você se desconecta da realidade e tem sorte aí para não se drogar ou entrar numa espiral aí de loucura, de repente acabar se suicidando. Tem vários atores de Hollywood que já chegaram lá e deu tilt. Cuidado. Muita gente dá tilt, aí estão ficando vazios da vida, né? Muita prostituição, muita cocaína. E um discurso, às vezes eu consegui um sheik árabe que encontrei um sheik árabe que ele só andava bêbado devagar, era bilionário, era sheik árabe mesmo, era um dos príncipes. E era pena. E ele não tinha mais gosto nem pela prostituição, nem pela comida. A forma que se divertia ele, que ele gostava de dar um capa na cara do pessoal que trabalhava com ele. Se ele se irmasse contigo e você quisesse submeter aquele serviço para ganhar muito bem, ele pagava muito bem a sua diária, então podia tomar um sabefe na cara. Ainda bem que ficava só um sabefe, né? Podia partir para uma degradação sexual e eu acho que muita gente iria papar, porque é o famoso topa tudo por dinheiro. Já tem a filosofia do Silvio Santos aí para dizer que o ser humano não tem limites na hora de denegrir a sua honra. Apesar que as pessoas são preocupadíssimas com isso, honra, corrupção, liberdade, moral. Mas que lindo, maravilhoso. Mas a cabeça real é muito pouco na prática dessas pessoas. E com tudo isso, você vai criando uma relação desse crescimento do H, que é nos países mais desenvolvidos, o crescimento vegetativo da população está encolhendo. Você tem um casal no máximo com filho, vários casais não têm filho, então a população daquele local que encolhe. E começam ali imigrantes e invadirem
país, e por isso que você começa a ter o ódio do migrante, o ódio do diferente, e diz que aqueles imigrantes vão destruir a sua cultura, e é verdade, porque você foi criado ali, aquela língua. Você dormiu na língua mais do que ninguém. Só quem já morou fora, já quem viajou, entende que, por melhor que seja, a não ser que você passe 10 anos no local, você vai entender que o nativo, equiparado ao seu nível intelectual, vai ter muito mais informação linguística do que você. A não ser que você seja um tarado e queira fazer daí o seu grande troféu de vida. Beleza. Mas na média, na estimativa, na ordem de grandeza, isso não se dá. Você pode até falar muito bem aquele idioma, mas você não é um nativo. E tem mais. Cada região tem seu maneirismo. Então você fala muito bem o inglês britânico, mas chega na Austrália, tem outro sotaque, outras palavras. Vai para a Irlanda é a mesma coisa. Vai para os Estados Unidos, no Texas, entendeu? Né? Que essa soberba de que eu vou morar em Paris e vou aprender francês. Você vai aprender o francês de Paris, porque o lado da Borgonha é diferente. Então, é devagar com o andor, porque as pessoas se iludem muito com isso e você não pode querer se comparar à pessoa que está vivendo os 40 anos ali diariamente. Aquilo para ela não é nenhuma prática, aquilo para ela eu acho que ela respira, a sobrevivência, é todo o arcabouço de possibilidade do pensamento dela. O pensar dela no inconsciente já está dentro daquela constituição linguística. Então, qualquer grupo que venha de fora está botando em risco a existência, óbvio. Então, é muito difícil você virar para essas pessoas e falar: não, eu vou aceitar todo mundo de braços abertos. Se você tem muitos recursos, muita energia sobrando, beleza. Mas se não, vai pegar. O contínuo distributivo vai se acirrar e as pessoas vão para a rua e daqui a pouco você começa a ver autoridades e grupos étnicos que não são o que você tolera e você recua ali para os seus movimentos movimento nazista, movimento de igreja e começa a partir para o ataque. Desesperadamente, começa a fungar o outro de estrangeiro. Se você não tem muita migração para o seu país, você xinga o outro de comunista, como já xingamos também, em algumas vezes, até hoje, de herege. Você não tem, mas você não acredita em Deus. Beleza? Você que acredita, né? Eu tenho um certificado para dar a unção e quem é união qualificado dentro da sua perspectiva. Que eu falo todo o tempo. Essa interação do H é muito difícil. E, ao mesmo tempo, ela é fundamental. Como eu falei, você não consegue sobreviver se você não criar pelo menos um núcleo familiar, ter uma vida em comunidade, estar dentro de uma cidade, participar do processo e influência para que as autoridades que vão destinar o orçamento apliquem em uma área ou em outra. Como é que as leis vão ser dadas naquele país? De código penal, código tributário, código civil, que são essas interações. Você vai ter que respeitar e seguir. Então, é muito complicado. Você tem que entender. É bom fazer uma faculdade de Direito para você entender essa linha que tem empolhando mal ao mundo, né? Tem que só estar circulando, o que não entendeu nada e começa a botar umas concepções na cabeça dele e acha que existem princípios absolutos na Constituição, entendeu? A minha liberdade é absoluta. A sua liberdade é um ataque às instituições. Eu vi isso agora no jornal. Falei, é interessante, olha qual o discurso mudou. Porque os seus interesses são diferentes dos meus, pô. Eu estou aqui defendendo a posição do meu patrão, que é trilionário. E você tem que me dar o seu voto, porque eu tenho medo que você saia às ruas. Porque nesse monitor cardíaco, sei lá, tem 100 mil aí que podem muito bem sofrer um ataque de violência. E aí você não coloca, mas você não segura a situação. Até as forças policiais podem falar, não, eu estou do lado de cá. Eu também não quero parar imposto de renda. Entendeu? Aí o grande problema é as forças armadas e os policiais começarem a reparar. Eu pedi 500 reais por mês, cara. Você fala aí,
de dar um aumento compensatório para poder continuar defendendo essa ideologia que você quer. É o que provavelmente vai acontecer. Você vai dando privilégios e melhorias para quem trabalha dentro da energia fogo, manter a lei e a ordem dentro do sistema. Mas o H é influenciado por tudo isso. Se você está num ambiente hostil, com pouca produção de energia, é difícil você convencer as pessoas a terem filhos. É difícil você conhecer as pessoas hoje com facilidade de pornografia, robôs e criação de realidades aumentadas, realidade virtual, daqui a pouco computador quântico. Você pode transar até com uma mulher de Alpha Centauri, quem sabe? E você, ou eu acabei falando um nome que pode representar algum tipo de local, né? Que essa interação sexual possa acontecer. E aí você vai começar a perder a necessidade de criar relacionamentos. E se não tem relacionamento, não tem bebezinho, não vai se reproduzir. Você vai diminuir a população. Por isso que a população está o tempo todo sofrendo ataques. E tem as ideologias de trabalho em cima da população. Tem muita gente que acha que a equação energética, que a teoria energética é malthusiana. Quem dera que Malthus tivesse entendido alguma coisa além da variável H